Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Quando o moleiro morreu, ele deixou para seus filhos um moinho, um burro e um gato. O mais velho fica com o moinho, o do meio fica com o burro e o mais novo fica com o gato. Os irmãos mais velhos riram dele, mas o gato prometeu que tornaria o irmão mais novo rico se lhe desse um par de botas e uma bolsa. O dono ficou surpreso, mas o pedido do gato foi atendido. O gato calçou imediatamente as botas nas patas traseiras, despejou a aveia no saco, jogou-o nos ombros e foi caçar. Na floresta, ele abriu a bolsa, jogou-a no chão e se escondeu no matagal. Ele não teve que esperar muito. Uma lebre curiosa galopou até o saco e subiu para se banquetear de aveia. E o gato estava apenas esperando por isso. Ele saltou do matagal, apertou o saco, colocou-o sobre os ombros e foi para o castelo real. O rei daquele país era um grande amante da boa comida. O gato curvou-se profundamente para ele, entregou a lebre e disse que era um presente de seu mestre, o Marquês de Carabas. O rei ficou agradavelmente surpreso com a surpresa. O gato curvou-se como um verdadeiro nobre e caiu na estrada. No dia seguinte, ele foi caçar com o saco novamente. Desta vez, ele conseguiu pegar 2 perdizes gordas. O rei ficou encantado ao ver outro presente agradável. Por várias semanas consecutivas, o gato continuou a usar perdizes e lebres para o rei. Mas ele não disse nada sobre isso ao seu dono faminto e magro. Uma vez que o gato viu uma princesa no palácio, ela ficou muito bonita. O gato percebeu que ela seria uma esposa maravilhosa para seu mestre. E então o rei queria finalmente conhecer o marquês. O gato respondeu que amanhã poderiam encontrá-lo para um passeio onde ficavam os moinhos. E ele próprio correu a toda velocidade para o moinho. Vendo o dono, o gato disse que amanhã vai precisar nadar no rio, e aí sua vida vai mudar. Na manhã seguinte, assim que entrou na água, o gato agarrou suas roupas e as escondeu no mato. Naquele momento, a carruagem real apareceu na estrada. O gato saltou para a estrada e gritou com toda a força: "Salve-me! Socorro! O Marquês de Carabas está se afogando!" Ouvindo isso, o rei ordenou que puxasse o Marquês para fora da água. O filho do moleiro ficou muito assustado quando 2 guardas começaram a arrastá-lo para fora do rio, onde ele se aquecia na água quente. O rei ordenou que trouxesse seu traje de seda. O filho do moleiro inicialmente recusou, mas gostou tanto das roupas bordadas a ouro que alegremente vestiu o traje real. O rei o convidou para a carruagem, onde a bela princesa estava sentada. O filho do moleiro ficou pasmo, mas sem mais delongas entrou na carruagem. 1 minuto depois, a carruagem seguiu pelos campos e prados que pertenciam ao canibal gigante que vivia em um enorme castelo. O gato não perdeu tempo, e o que era o espírito correu à frente da carruagem em direção à campina, onde os ceifeiros trabalhavam com o suor da testa. Ele pediu que dissessem que esses campos pertencem ao Marquês de Carabas, caso contrário, o canibal malvado os comerá. Antes que os surpresos ceifeiros pudessem responder, a carruagem do rei parou. E quando o rei perguntou de quem eram os prados, eles responderam em um coro amigável que esses campos pertencem ao Marquês de Carabas. Enquanto isso, o gato foi direto para o castelo do Devorador de Homens. Com destreza felina, ele pulou o muro de pedra e entrou no castelo. O canibal estava sentado a uma grande mesa com vários pratos. Vendo o gato de botas, ficou muito surpreso com tal atrevimento. O gato começou a provocar o gigante e disse que ele não podia se transformar em leão.
Antes que o gato tivesse tempo de dizer essas palavras, o canibal se transformou em um enorme leão com uma juba desgrenhada. A alma do gato entrou em suas botas de medo, mas ele superou e disse que o canibal nunca poderia se transformar em um rato. O terrível leão desapareceu e um pequeno rato apareceu em seu lugar. E isso era tudo que o gato precisava. Em um piscar de olhos ele alcançou o rato, o pegou e o comeu. Nesse exato momento, a carruagem real entrou no pátio do castelo. Abrindo as portas da carruagem, o gato curvou-se educadamente e disse que estava feliz por ver todos no castelo do Marquês de Carabas. É difícil dizer quem ficou mais entorpecido de espanto com essas palavras, o rei ou o filho do moleiro, que já não entendia nada. O gato levou os convidados até a mesa. No final da ceia, o rei, depois de comer farto, disse que o marquês era realmente um homem muito digno, por isso daria de bom grado sua filha por esposa. A princesa estava feliz, jovem, bonita e, além disso, ela realmente gostava do rico marquês. Logo eles jogaram um casamento. Então o filho do moleiro se casou com uma princesa e se tornou um príncipe. Todos eles viveram felizes para sempre, especialmente o gato, que orgulhosamente passeava pelo palácio com botas de cano alto.